Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente. Hoje vamos falar aí sobre traumas, qual é o impacto dos traumas na nossa vida, qual a influência, por que gera tanto desequilíbrio. Então vou trazer tudo sobre os traumas hoje na visão do nosso trabalho e como que a HQI pode te ajudar a trabalhar e curar os traumas do passado, tá? E consequentemente, a influência dele na sua vida prática, né? Então nós entendemos que toda a realidade é em desequilíbrio, seja na saúde, no financeiro, no relacionamento, qualquer área em desequilíbrio, na nossa visão, vem de um desequilíbrio interno, e esse desequilíbrio interno se dá pelos traumas. Então vamos fazer uma linha de raciocínio, como que nasce estes problemas, como que nascem os dilemas e qual que é o impacto e como que a HQI pode te ajudar a trabalhar todas essas questões. Então, se você não conhece a HQI ainda, eu vou trazer também o conteúdo de uma forma que a própria reflexão daqui vai trazer clareza para você entender o que é preciso mudar internamente para que você consiga, consequentemente, mudar os seus resultados externos. E para quem já conhece a HQI, né, vai ter a vantagem de vai ter um leque maior de possibilidade para poder praticar e direcionar a ferramenta, tá? Sem contar de que vai entender também os bastidores aí, o que está por trás da consciência e dos problemas que a pessoa pode vivenciar como consequência, tá? Bom, quem caiu de paraquedas aqui hoje nessa live, então, deixa eu me apresentar aqui, sou Henrique Souza, professor e terapeuta em HQI, e o formato do meu trabalho é levar a possibilidade, a proposta da HQI para que a maioria das pessoas, né, possam aí utilizar ela de forma simples, prática, direta e objetiva no dia a dia, e em paralelo ao meu trabalho de expansão, né, da metodologia, também busco trazer conteúdos aqui que possa trazer clareza e reflexão e uma melhor qualidade no dia a dia, buscando trazer quais são os aspectos inconscientes que estão por trás da natureza das nossas escolhas, da nossa realidade física, material, que você deseja melhorar ou mudar. Então, resumindo, né, este aqui é o formato do trabalho, e toda terça e quinta eu estou aqui com o Despertar Consciente, que é onde eu busco trazer esses conteúdos para vocês aqui. Então, toda terça e quinta às 13 horas, beleza? Então, aí uma breve apresentação aí para quem caiu de paraquedas, seja aqui no ao vivo ou seja na gravação desse encontro de hoje. Bom, então vamos lá falar aqui sobre como que a HQI pode ajudar a curar os traumas. E antes de começar o assunto, vou fixar alguns conceitos, tá? Que vai ser importante para desenvolvermos o tema do nosso encontro de hoje. Então preciso alinhar alguns conceitos, não que outros conceitos e outros pontos de vista para cada um desses conceitos estejam errados, tá? Eu gosto sempre de alinhar para encaixar dentro do nosso trabalho, para ter esse ajuste de linguagem, para que a pessoa não tente entender um conceito com uma outra definição e possa atrapalhar, ter uma melhor compreensão do material que eu preparei para vocês hoje, tá? Então, por isso que eu gosto de fixar estes conceitos. O primeiro é uma definição de traumas. Tá? Então, o que seria trauma na visão do nosso trabalho? Porque muitas pessoas associam trauma com um fato de maior expressão, um fato muito marcante. Uma briga, um falecimento, um episódio que vivenciou na infância que teve uma consequência drástica, que tenha mexido no seu emocional. Então, essa é uma definição que a maioria das pessoas tem sobre traumas. Como eu disse, não quer dizer que essa definição está errada, tá? Vocês vão entender quando eu explicar o porquê que nós temos uma outra definição. Na visão do nosso trabalho, nós chamamos de trauma qualquer fato, qualquer episódio que você tenha vivenciado e que tenha gerado padrões mentais e emocionais negativos. Tá? Por quê? Eu sempre brinco que não existe nem trauminha, nem traumão. Porque na nossa visão, medo é medo, independente se é de uma barata, de uma onça ou de cair um asteroide em cima da sua casa. Tá? Mas a possibilidade é zero de cair, então eu não dou importância para isso. Mas se você teve esse medo a longo prazo ele pode te desequilibrar, da mesma forma que um medo de barata, um medo de não chegar a tempo no trabalho, o medo de perder o relacionamento, o medo de não ter dinheiro para pagar a conta. Então medo é medo, o cérebro vai gerar a mesma bioquímica que vai ser espalhada no seu corpo, que vai mudar a fisiologia do seu corpo, que vai mudar
e influenciar a natureza das suas escolhas. Então, por isso que nós chamamos de traumas qualquer fato que tenha gerado este padrão mental e emocional armazenado na sua consciência. Tá? Agora ficou mais claro para vocês entenderem por que isso tem relação no nosso trabalho, por que nós damos uma importância para isso. Por quê? No nosso trabalho, nós vamos buscar restaurar o equilíbrio na realidade física, ajustando a consciência. Nós entendemos no nosso trabalho que todo problema físico, seja um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema de saúde, um vício, uma compulsão, uma questão afetiva, profissional, qualquer desequilíbrio físico, entendemos que existe um desequilíbrio interno na consciência. E esse desequilíbrio interno, nós entendemos que esse desequilíbrio se dá pelo acúmulo de informações armazenadas. Então eu sempre trago aqui, quem já acompanha meu trabalho, a analogia de um telefone. Um telefone, quando você compra ele na fábrica, na loja, ele vem funcionando beleza, né? Por quê? Porque ele está com a memória zerada. A partir do momento que você vai fazendo uso deste aparelho e armazenando arquivos, se você não faz um backup, esse acúmulo de informações, de arquivos, pode gerar uma sobrecarga no sistema e, consequentemente, gerar um desequilíbrio no aparelho físico. Vai ficar lento, não vai funcionar direito, vai esquentar, vai travar. Nós entendemos, né, uma pequena analogia para explicar como que funciona a nossa consciência. E na nossa visão é a mesma coisa. Acúmulos de informações na consciência tendem a gerar desequilíbrios na realidade física. E aí, agora faz sentido, né? Amarrando com os conceitos iniciais. Por isso que nós damos importância e chamamos de trauma qualquer evento, mesmo que seja uma situação corriqueira no dia a dia. Nós não vamos analisar o fato, quem estava certo, quem estava errado. Por isso que o nosso trabalho ele é livre de julgamentos. Num atendimento individual mesmo, quando você traz a sua história, eu não quero saber se foi assim que aconteceu, se você estava certo, se você estava errado, se teve a melhor ou a pior das intenções. Eu quero entender o que você sentiu quando aconteceu o fato e como que você interpretou no seu ponto de vista. Independente se era só fruto da sua imaginação, se aconteceu, quem estava certo, quem estava errado, porque este ocorrido gerou informações. E essas informações ficam armazenadas em acúmulo, como consequência a longo prazo, desequilíbrio. Então, a consciência ela não vai fazer distinção de intensidade. O que nós chamamos de intensidade nada mais é do que um aglomerado. Aquele medão, aquele estresse onde você chegou e chutou o pau da barraca, nós entendemos que essa intensidade não é a intensidade do fato. Tanto é que você pode perceber no dia a dia que pessoas podem ter uma intensidade emocional com situações, se você for analisar o fato, simples, que talvez outra pessoa não importaria. Então por que uma pessoa tem uma raiva em grande escala, um medo em grande escala? Não é pelo que ocorreu e não é pela intensidade do sentimento. É porque na nossa visão este sentimento está emaranhado com vários outros sentimentos de um histórico de vida. Por isso que uma raiva de uma situação, mesmo que seja simples, a pessoa muitas das vezes vai falar assim que ela fez uma tempestade em copo d'água. Mas não é que ela fez uma tempestade em copo d'água. Para ela, este evento, por mais simples que seja ao olhar externo ou até na prática mesmo, ela vai ter uma intensidade devido a esse acúmulo de sentimentos em relação lá atrás. Então, por exemplo, uma pessoa que pisou na pontinha do pé dela e essa pessoa faz um estardalhaço tremendo, né? Ou seja, esse sentimento não é porque ela esbarrou ali. Talvez uma outra pessoa vai simplesmente falar assim, não, beleza, tudo bem, desculpa, né? Agora, talvez essa pessoa tenha histórico de agressões, de pessoas que a agrediram, a machucaram. Então, quando ela toma um pisão no pé, ela já remete a todos esses traumas ali e vem uma intensidade emocional e faz um barulho danado, né? Então, ou seja, pegaram aqui o ponto? Então, na nossa visão, nós vamos, resumindo, traumas são fatos aonde geraram padrões mentais e emocionais, sejam situações corriqueiras ou sejam situações em maior escala. E aí é um ponto que eu fixo bastante para os meus alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar. Tá? Principalmente para quem estiver começando o trabalho agora com HQI. Você pode até começar já a usar a técnica para trabalhar os traumas de maior expressão. Né? Como eu citei alguns exemplos aqui, né? Uma briga muito marcante, a separação dos pais, quando descobriu que tinha determinado problema de saúde, uma separação, um divórcio, uma falência, seja qual for
o fato que tenha vivenciado. Você pode começar por eles, mas não pare por aí. Tá? Por quê? Nós entendemos, como eu expliquei aqui, né? Sentir medo é medo, independente se é de uma onça ou de uma barata. Carência vai ser carência, independente se você falou algo e a pessoa não te respondeu, ou do seu relacionamento que terminou, ou da sua mãe que te deixou esperando lá na escola, ou do seu pai que passava mais tempo no trabalho do que em casa. Então, na nossa visão, carência vai ser carência. E estou trazendo o exemplo da carência, mas isso vale para qualquer sentimento, tá? E por que eu fixo bastante esse conceito? Porque se é o acúmulo que desequilibra, não é todo dia que você tem um acidente, não é todo dia que tem um problema de saúde, não é todo dia que tem um divórcio, não é todo dia que tem uma falência, mas é todo dia que o filho fez pirraça e deu vontade de pegar o filho pelo pescocinho, é todo dia que pode estar ansioso para chegar no trabalho no horário, é todo dia que está com a carência do maridão ou da esposa que não dá a devida atenção que espera ou que criou expectativa ou que deveria dar. É todo dia que pode estar preocupado para pagar uma conta, é todo dia que está com raiva do vizinho que está com som alto, é todo dia que está com raiva de alguém que deixou o carro parado na porta da garagem. Né? Então, percebe? Estamos expostos emocionalmente muito mais a situações corriqueiras do dia a dia do que fatos de maior expressão. Então, por isso que é importante ter um olhar atento para estes sentimentos que são minados no dia a dia. Ah, Henrique, mas isso é comum, né? É aí que tá. As pessoas passaram a normalizar problemas, passaram a normalizar incômodos. Tá? Não que seja um problema você sentir. O problema é armazenar. Até como eu já disse aqui em outras oportunidades, sentir é um mecanismo natural do ser humano. Senão a pessoa entra na paranoia. Nossa, então eu não posso sentir mais nada. Né? Não tem problema nenhum você sentir. Da mesma forma que não tem problema nenhum você armazenar arquivos no seu telefone. Se ele tem câmera, para você utilizar e tirar foto. Então depois, nossa, que ruim a câmera do meu telefone, porque eu estou armazenando arquivos nele e está sobrecarregando. Então, ou seja, não tem problema nenhum você tirar uma foto. O problema vai ter se você tirar várias fotos, de vez em quando você não revisar e selecionar o que te serve e o que não te serve mais. Talvez é uma foto que foi importante para você ali em algum momento. Isso aqui já não serve mais. Então, deleta, abre espaço para uma nova. Então, à medida que você vai acumulando, tende a gerar desequilíbrio. E isso acontece aí na nossa realidade prática. As pessoas vão se envolvendo emocionalmente e reforçando esses sentimentos, acumulando, e aí o final da história vocês já sabem, né? Desequilíbrios cotidianos. Então, essa é a importância em fazer essa autoanálise, essa revisão e separar o que te cabe e o que não te cabe mais. Então, essa definição de trauma, ela é muito importante porque já vai trazer consciência para você no dia a dia para começar a já fazer uma autoanálise, uma reciclagem. E quem já conhece a HQI, né, vai ter uma vantagem que aí, onde que entra? Como que a HQI vai ajudar isso? A HQI é a forma simples de fazer esse backup. Então você mesmo no seu dia a dia, por isso que todo o nosso trabalho é voltado para a autossuficiência e para o autodesenvolvimento do ser, então é onde você mesmo vai conseguir fazer essa autoanálise. Até tem a opção de um atendimento individual, mas a minha proposta no atendimento individual é te ajudar a enxergar aquilo que você talvez teria uma dificuldade no início ou durante um processo. Mas até no atendimento individual, eu já te ensino e te conduzo a como que você vai conseguir fazer esse ajuste. Até porque não tem como colocar o Henrique no bolso 24 horas. Então, na hora que você tiver um probleminha ali no dia a dia, você vai ter melhor condições de lidar com essa situação e conseguir você mesmo fazer esse ajuste de consciência. Então, aí que entra a HQI. Tá? Então, este é um ponto, ok? Tranquilo aí todo mundo que estiver aí na gravação ou ao vivo comigo. Vai deixando aqui no chat qual que é o seu maior trauma, qual que é o seu desequilíbrio que você vivenciou, qual que é a dificuldade que você tem no dia a dia. Deixa aqui que eu adoro essas interações de vocês, que eu consigo moldar conteúdo de acordo com a demanda que vocês trazem. Então isso é muito importante. Quem estiver ao vivo aí pode deixar aqui no chat. Quem estiver assistindo a gravação pode colocar aqui. De repente o tema pode virar assunto para que eu explore em uma oportunidade. Despertar consciente é para isso mesmo, pessoal. Toda terça e quinta eu estou aqui para tirar suas dúvidas, trazer conteúdos sobre medida para vocês, beleza? Então vamos lá. Dilemas. Tem uma frase que eu trago muito nos meus encontros. Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Trouxe a definição de trauma, que é um envolvimento mental e emocional em um determinado episódio. Só que nós vivenciamos episódios o dia inteiro.
Não é assim? No dia inteiro tem um episódio, cada hora tem um evento. Por que um evento vira trauma e o outro não? Porque alguns nascem dilemas. Se nasce um dilema, é a frase que eu gosto de trazer, né? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Em outras palavras, nascer um dilema virou um trauma. Tá? Por quê? Um fato ou um evento, ele tem dois caminhos. Tá? Ou ele te informa, ou ele te traumatiza. Quando você vivencia uma experiência, este evento ou está te informando, ou seja, está te trazendo um aprendizado com flexibilidade para o seu sistema, isso vai virar aprendizado e você vai crescer com isso, ou este evento vai virar um trauma. Para virar um trauma é o quê? É quando ele vira um dilema. É quando você fragmenta pontos de vista diferentes perante ao mesmo evento. Tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você caiu de bicicleta. Este evento ou te informa ou te traumatiza. Como que ele te informa? Olha, eu caí de bicicleta, então o que aconteceu aqui? Eu não regulei esse freio, eu não tive atenção, né? Eu poderia ter andado, estava acima da velocidade. Beleza, ok. Elaborei bem esse evento, agora este evento me informou, ele aumentou a minha complexibilidade e eu aprendo com este evento. Mesmo que eu senti um medo, uma tristeza ali na hora que eu caí, né? É natural, como eu disse, não tem problema nenhum você sentir. Você sentir faz parte dos nossos mecanismos internos, por isso o ser humano chegou até onde chegou no ponto da nossa evolução. Os sentimentos são formas de você agir de forma instintiva para a sobrevivência da espécie. Então, se você cai, mesmo que você tenha sentido medo, raiva, tristeza, né? Mas você avaliou este evento, você entendeu e este evento então agora te informou. Então, beleza, agora eu aprendi que eu preciso fazer uma manutenção na minha bicicleta, eu preciso andar numa velocidade mais segura, né? Ou seja, aprendi com esse evento, mesmo que tenha tido sentimentos, não me traumatizou. Diferente de quando este evento gera dilemas. Vou trazer um outro exemplo. A pessoa caiu de bicicleta e agora ela se culpa porque ela não tinha feito essa revisão. Nossa, que péssima pessoa que eu sou. Eu não fiz a revisão nessa bicicleta. Eu não revisei esse freio. Minha mãe falou para mim não sair. Eu não devia ter saído com essa bicicleta. Então já tem a rejeição e a desaprovação da mãe para poder andar de bicicleta. Já tem a culpa por ter desobedecido a mãe. A culpa por não ter pego a bicicleta. Aí, daí a pouco, então por isso que eu falo, nasce um dilema. Então, uma parte uma personalidade vai ter esse olhar com culpa, com rejeição. Nesse momento, nasce uma outra personalidade e vai falar assim, mas espera aí, essa responsabilidade era do meu pai olhar para essa bicicleta, estou trazendo um exemplo de uma criança, tá? A responsabilidade era do meu pai fazer manutenção, eu sou uma criança, eu nem sei mexer nisso, então por que eu deveria ter feito isso? E minha mãe falou que não ia, mas ela nem sabe o que eu ia fazer, eu estava aqui buscando... Peguei a bicicleta para ir comprar um presentinho para ela, que injustiça ela fazer isso comigo. Nasceu um dilema. Então, dependendo do ângulo que essa pessoa olha para esse evento, ela está olhando ele com injustiça ou está olhando ele com culpa. Trouxe o exemplo de uma dualidade de culpa e injustiça, mas isso pode ter gerado outras dualidades emocionais, aonde ela pode cair num dilema. Então, percebe? O mesmo evento, percebe que não tem nada de certo ou errado cair de bicicleta. Só que no primeiro exemplo, uma pessoa aprendeu e este evento a informou, mesmo que ela tenha tido emoções em relação a isso. No segundo exemplo, essa mesma situação gerou sentimentos aonde ela pendula em extremos. Toda vez que ela olha para este evento da bicicleta, ora ela se culpa, ora ela se sente injustiçada, ora sente desaprovação da mãe que falou que não era para andar de bicicleta. São dilemas. Numa outra analogia para explicar isso, é a mesma coisa que você abrir uma aba no seu computador. Quando você está mexendo no computador, você abriu uma aba, o seu computador vai processar, vai usar recursos para poder processar a aba que você abriu. Então é importante você ter aberto essa aba, está tendo uma utilidade ali, o computador está usando recursos para abrir. Ok. Depois que você não usa mais, você vai lá e fecha. Ok, não teria problema nenhum. Agora, imagina uma pessoa que abre uma aba, aí abre outra, 2, 3, 4, 5, 50, 80 abas. Imagina o computador processando 80 abas nesse computador. Cada aba é como se fosse dilemas. Então, uma hora, o que vai acontecer com o processador desse computador? Vai esquentar, vai travar, esse computador vai começar a pifar. Independente da situação, sai até fumaça. Não é assim? Então, a consciência é a mesma coisa.
Imagina quantos dilemas a pessoa vem abrindo ao longo da experiência. Por isso as pessoas tendem a adoecer com o envelhecimento. A doença tem uma ligação com a idade? Tem, mas não é uma questão obrigatória. Não quer dizer que aí já nasce uma crença coletiva que a pessoa com certa idade vai ter que adoecer. Não necessariamente. Tá? Na nossa visão, a doença ela não está relacionada com a idade diretamente. Acontece que com maior a idade, mais dilemas a pessoa pode ter, mais envolvimento emocional, mais traumas, mais desequilíbrio interno, como consequência, somatização no corpo físico. Por isso que na prática percebemos pessoas tendendo a adoecer com a idade. Então, é totalmente possível envelhecer com saúde. Por isso que tem aparelhos que têm duração melhor, né? Um aparelho telefônico, um computador, ou seja, o cuidado que a pessoa tem com esse aparelho. Tanto o cuidado físico, como também o cuidado no sistema. Então não adianta você tirar a poeira do seu computador, cuidar bem da parte física do seu aparelho, sendo que dentro do sistema está com vírus, está com informações, está com acúmulo de arquivos, gera um problema dele. Da mesma forma que não adianta você fazer um bom backup e deixar o computador, o celular jogado, não ter um cuidado físico com ele. Então, o seu corpo físico é a mesma coisa, nós somos máquinas biológicas. Então, é importante você ter um cuidado com o seu corpo físico, praticar atividade física, cuidar da carcaça, né, física e também cuidar do sistema. E o que é o sistema? A consciência. E qual que é a forma de fazer esse backup, esse ajuste de consciência? Terapia é uma forma disso. Então, terapia é a forma de você olhar para dentro e mexer no sistema. Então, quem cuida do corpo físico e não faz terapia está meio caminho andado. Quem faz terapia e não cuida do corpo físico está meio caminho andado. Quem faz os dois é o ideal. Entende? Então, quando você cuida do corpo, cuida da mente, cuida do seu emocional, consequentemente você vai ter um melhor uso, né, do seu corpo físico. Então, esse aqui é o recadinho do Despertar Consciente de hoje. Espero trazer contribuição para vocês aí. Tá? Quinta-feira estou de volta às 13 horas com mais um assunto aqui. Então, estou trazendo conteúdos, estes últimos conteúdos aqui nesse nicho. Como que a HQI pode te ajudar em tal coisa? Tá? Então, eu acredito que vai ser bom ter uma parte 2 desse assunto. Tá? Que eu foquei aqui em trazer a questão dos traumas, mas já vou deixar fixado e anotado aqui. Quinta-feira vai ser a parte 2 desse assunto, que eu vou falar sobre tempo e espaço e como que a HQI impacta na questão agora, sendo que é um trauma lá da infância. Então, eu acho que vai ficar um assunto mais completo para poder abordarmos. Tá? Então, quem tiver essa oportunidade de assistir o próximo Despertar Consciente, vou trazer a parte 2 aqui de como que a HQI pode ajudar na cura dos traumas do passado, beleza? Então, deixa aqui também, quem estiver assistindo aí a gravação, a sua sugestão, o que você gostaria que eu abordasse, a sua dificuldade no dia a dia. E se você está gostando aí dos nossos assuntos, dos conteúdos, deixa aquele joinha, aquele coração, que isso ajuda muito na divulgação do trabalho. E se tem alguém que essa mensagem possa fazer diferença, compartilha com ela. Você ajuda tanto ela e também me ajuda aí na divulgação do trabalho. Vamos juntos aí caminhar, fazer um mundo melhor, e nós vamos fazer um mundo melhor com pessoas cada vez mais conscientes. Então, por isso a nossa proposta. Vamos tomar consciência porque é o primeiro passo para mudar alguma coisa. Como é que nós vamos mudar alguma coisa se a pessoa nem tem consciência que existe um problema e quando tem consciência que tem um problema não sabe o que fazer, como resolver, aonde mexer? Então, essa é a nossa proposta aqui. Vamos criar uma massa aí de pessoas cada vez mais conscientes e, consequentemente, vamos ter uma realidade melhor e viver um mundo cada vez melhor. Beijo para vocês. Até quinta-feira, então, com a parte 2, hein? Até lá!